nossas Bíblias nesse momento na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios. Nós iremos ler no capítulo de número 2, os versículos 20, 21 e 22. Efésios 2, 20, 21 e 22, diz assim a palavra de Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nessa noite nós estamos começando uma série de conferências acerca do anabatismo e em comemoração ao aniversário desta igreja. E uma das coisas mais peculiares do anabatismo é a sua concepção de igreja. E um tema muito oportuno para o início dessas conferências seria a visão bíblica de igreja, que é o que pretendo falar nessa noite. Digo que é um tema oportuno porque é tópico basilar da doutrina e fé anabatista, e porque estamos aqui comemorando o aniversário desta igreja local. O anabatismo, irmãos, na verdade é o cristianismo. Foi cognominado de anabatismo pelos adversários da fé cristã, que entendiam que nós rebatizávamos as pessoas, quando na realidade o que fazíamos, o que nossos antepassados na fé fizeram, foi dar um legítimo batismo àquelas pessoas adultas que creram legitimamente no Evangelho, por terem sido elas outrora não verdadeiramente batizadas, mas meramente molhadas num ato sacramental, como diziam, inconsciente quando elas eram infantes. Mas o anabatismo não é nenhuma novidade, não é uma reestruturação, uma readaptação do cristianismo, mas é o cristianismo puro e simples, para usar uma expressão de C.S. Lewis. O anabatismo é o cristianismo puro e simples. É a Igreja Católica Romana que, em sua própria doutrina, admite alterações na igreja. Para a Igreja Católica Romana, a igreja é uma instituição que se modela e remodela no tempo. Por isso, a Igreja Romana diz que certos cargos, como o de cardeal, não existiam na igreja primitiva, mas existem nela agora, e ela ainda assim se julga sucessora da igreja primitiva. Porque na visão católica, a igreja não tem o seu modelo definido no Novo Testamento, mas a igreja se modela e remodela nos tempos, segundo a orientação, dizem, que Deus dá ao Papa e aos bispos. A igreja é uma instituição encaminhada e modelada no tempo pela providência divina, entendem eles. Nós acreditamos que a obra de Deus é modelada e remodelada no tempo, mas não a igreja. É verdade que nós temos que discernir as necessidades do nosso tempo, não para mudar o Evangelho, mas para apresentar o Evangelho de modo relevante, de modo a que chamemos a atenção das pessoas para aquilo que iremos afirmar. Isso sem usar de qualquer tática e técnica que se confunda com manipulação das consciências. Mas
A igreja como tal, ela tem o selo da eternidade, da atemporalidade, e portanto nós cremos que ela deve na sua estrutura manter-se fixa e refletir um modelo que está definido no Novo Testamento. Há duas visões acerca da igreja, uma do catolicismo, outra do protestantismo. Digo duas, porque são essas as visões clássicas, mas o anabatismo vai aparecer como uma terceira, e a verdadeira, e a bíblica. O catolicismo entende a igreja como instituição visível. Para a igreja católica romana, a igreja mística, o corpo de Cristo, praticamente se dilui na instituição encabeçada pelo Papa. Para a igreja romana, a igreja é visível, é uma instituição histórica que tem inclusive um código canônico de leis, que tem um chefe visível, no caso, dizem eles, os católicos, serem este chefe o Papa. Portanto, todo o elemento espiritual, invisível, incorpóreo, imaterial, a Igreja Católica despreza no seu conceito de eclésia, de igreja. O protestantismo, por outro lado, foi para o outro extremo. O protestantismo duplicou o conceito de igreja, falando na igreja invisível, espiritual, imaterial, incorpórea, embora seja ainda assim o organismo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E a igreja local, visível, estruturada. O catolicismo identificou o corpo místico com a instituição local. E os protestantes mantiveram o corpo místico de Cristo numa dimensão transcendente, invisível, espiritual. Entenderam a igreja local como uma comunidade que existe para o fim de pregar o evangelho. Meus irmãos, na visão protestante, a igreja local perde todo o seu valor em face à igreja invisível. Aliás, algumas pessoas dizem que a ideia de igreja invisível, no início, na mente de Lutero, era muito parecida com aquela que nós vamos apresentar aqui, como sendo a do anabatismo. Ela era uma noção bem próxima da igreja local visível. Depois iremos falar sobre isso. Mas com o passar do tempo, o protestantismo foi cada vez mais separando a igreja local visível da igreja mística invisível. E o protestantismo fez isso devido à pluralidade de facções. Eram tantas as facções, as denominações, que ficava difícil aproximar a ideia da igreja invisível, una, perfeita, da igreja visível, facciosa, dividida, imperfeita. E o resultado disso foi que o protestantismo desvalorizou a noção de igreja local. O protestantismo dizia que a igreja local é apenas uma agência de ação. Mas a igreja que Deus leva em conta é a igreja invisível. E muitos crentes hoje são, sem perceberem, levados por essa linguagem. Falam da igreja visível como desprezível e da igreja invisível como sendo a verdadeira e única igreja. Os presbiterianos, quando replicamos que o batismo legítimo é o adulto e por imersão, dizem, pode até ser. Quando apresentamos argumentos contra o batismo de infantes por aspersão, eles ficam sem argumentos. Mas a resposta deles sempre é a mesma. O importante é nascer de novo, é o batismo espiritual no corpo de Cristo. É a inserção no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, dizem eles. Não interessa o batismo visível. Não interessa se ele é praticado em infante ou em adulto, por imersão ou por aspersão. O que interessa é a igreja invisível, o que interessa é a nossa fé. Essa visão é equivocada. Quando nós falamos que a igreja deve ter um governo congregacional, um presbitério só em cada cidade,
Os protestantes nos dizem, isso é de só menos importância. Podemos nos organizar de qualquer forma, Deus não está preocupado com a organização. A organização somos nós que deliberamos segundo o que for melhor para cada época. Deus está olhando para a igreja invisível. E assim a igreja invisível se tornou na mente deles um pretexto para negligenciar aquela obra de Deus que o mundo está vendo. E enquanto os protestantes se deleitam na contemplação da igreja invisível, o mundo está escandalizado com as divisões. O mundo está escandalizado com as facções, com igrejas pensando a mesma coisa e tendo placas diferentes na mesma rua. Meus amados irmãos, nós não podemos aceitar a visão católica de igreja. É uma visão materialista. É uma visão que faz-nos atentar para as coisas temporais que não permanecem, não para as eternas que ficam. Não podemos aceitar o conceito institucional de igreja defendido por Roma, porque seria isso converter a igreja, que é um mistério, numa mera organização humana, com poderio político e que na Idade Média teve até poderio jurisdicional e militar. Não podemos reduzir a igreja a um Estado contra o Estado. Não podemos reduzir a igreja a um império papal. Mas também não podemos, irmãos, ficar nessa escusa do protestantismo. Também não podemos ficar vivendo nesta alienação de olhar para uma igreja invisível e sem cuidar da igreja visível. É muito fácil duplicar a realidade, dizer tem o perfeito lá e o imperfeito aqui, e assim se eximir da responsabilidade por ter o perfeito aqui. A igreja protestante segue um modelo platônico rígido. Há uma igreja ideal para a qual Cristo está sempre olhando, e uma igreja real para a qual Cristo não olha e que interessa menos. É uma mera associação para atingir um fim. É uma mera agência para atingir determinados objetivos. Nós acreditamos na igreja invisível e na igreja visível, mas não acreditamos nessa distância entre as duas. Nós acreditamos, irmãos, que a igreja visível é uma comunidade onde se realiza a igreja invisível. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a chave de tudo. A igreja invisível não é uma igreja como a igreja comunidade que nós temos aqui, ideal no mundo transcendente. A igreja invisível da qual falamos não é uma instituição que está suspensa no céu. Não, a igreja invisível é Cristo. Por isso a igreja invisível é eterna, é Cristo. Já que a Bíblia diz ser a igreja o corpo de Cristo, então a igreja é Cristo. E a igreja é tão eterna quanto Cristo. A igreja invisível é uma pessoa, irmãos. Não é um programa, não é um esboço, não é um plano arquitetônico, não é um modelo ideal meramente, mas é uma pessoa. Uma pessoa que não é uma mera ideia, é pessoa real. Uma ideia é abstrata, uma ideia é um conceito, uma ideia é alguma coisa da lógica, mas
uma pessoa é o que há de mais concreto, é o que há de mais singular. Você encontra duas coisas, mas nunca encontra duas pessoas iguais, porque cada pessoa é uma pessoa. E digo-vos que a pessoa a qual é a igreja é a pessoa mais singular que pode haver, porque é pessoa divina, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus não é uma ideia suspensa nos ares. Jesus está lá no céu, sim, à destra de Deus, mas está aqui conosco pelo Espírito Santo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa noção de igreja invisível é Jesus. E a igreja visível é a comunidade onde Jesus está. Note, a igreja visível é a comunidade onde está a igreja invisível. As duas não se separam. O que faz uma igreja visível é a invisível. O que faz de uma comunidade de crentes uma igreja no tempo e no espaço é o fato de Cristo estar nela. Tire Cristo dela e ela não é mais igreja. É uma associação, é uma instituição, é um clube, é um lugar de passeio, seja lá o que for, mas não é igreja, porque a igreja é a comunidade onde Jesus está presente e a tudo dirige. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Havia uma disputa antigamente, no início dos cultos, porque alguns pastores diziam assim: antes de nós chegarmos, Jesus já estava. E outros diziam: não, Jesus só está depois que os crentes se reúnem. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Se você for levar em conta a primeira parte, onde estiverem 2 ou 3, então Jesus só está onde estão 2 ou 3. Então primeiro a gente chega, depois Jesus. Mas se você levar em conta o verbo, Jesus já estava, porque ele não disse estarei no meio deles, ele disse estou no meio deles. Na verdade, o que Jesus quer dizer é o seguinte: na hora que vocês se ajuntarem em meu nome, eu chego tão rápido que quando vocês se ajuntarem eu já estou. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ele não diz eu estarei no meio deles. Ele diz eu já estou. Ele já está formando um corpo através de nós, mas nós temos que nos reunir no nome de Jesus, não na placa da igreja, não no nome de uma denominação, não no nome de um pastor, não no nome de um conjunto musical, não no nome de um cantor evangélico, mas no nome de Jesus. Essa é a visão anabatista de igreja. Igreja, irmãos, é a comunidade mística, onde Jesus abarca tudo, onde Jesus mergulha nela e ela mergulha em Jesus. A igreja é uma comunidade espiritual que não se confunde com qualquer instituição ou associação. A igreja é Jesus no meio de nós. A igreja é Jesus no meio de nós. Por isso que Paulo disse aos Gálatas: filhinhos, por vós sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus irmãos, isso é a igreja invisível se realizando na visível. É Jesus se modelando em nós. Nem nós somos uma igreja que está olhando para a invisível e tentando imitá-la, e nem já somos a própria igreja invisível perfeita. Nós somos, irmãos, uma igreja onde Jesus está. Jesus está se modelando em nós, está modelando a nós. Nós somos o invisível no visível, o eterno no temporal. Nós somos, irmãos, Deus entrando na história. Nós somos a eternidade invadindo o tempo. Porque Deus mora no nosso meio, para a morada de Deus no Espírito, no qual também vós sois edificados, para a morada de Deus no Espírito, para a morada de Deus no Espírito. A igreja é o corpo do qual Jesus é o cabeça. Do qual Jesus é o cabeça. A igreja é a comunhão dos santos. Por isso que o credo apostólico dizia: creio na comunhão dos santos. E esta comunhão dos santos não é mero ajuntamento, não é soma, irmãos, é uma união em Cristo. A Bíblia fala de Cristo como sendo um lugar de habitação,
como sendo um lugar espacial, muito embora não seja. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A igreja é uma comunidade de crentes que habita em Cristo, que está em Cristo. Fomos eleitos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nenhuma condenação há, diz a Bíblia, para os que estão em Cristo Jesus. A igreja é a koinonia, é a comunhão dos santos em Cristo. Por isso que quando Paulo termina as suas epístolas, ele diz que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que faz de vocês igreja, seja com todos vós. O salmista disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo que desce pela barba de Arão. Meus irmãos, o óleo vai descendo e vai unindo os fios, e vai juntando os fios. Assim é também a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai, vai provocando a comunhão no Espírito Santo, vai juntando os fios, o óleo vai juntando o que está seco, vai formando um todo, vai trazendo comunhão e vai nos constituindo igreja. Eu disse isso no retiro e digo novamente: quando nós nos reunimos, não no nome de Jesus, nós não somos igreja naquele momento. Somos uma soma de crentes, um somatório, uma justa posição de crente, um ao lado do outro, mas não somos igreja. Quando dentro de uma comunidade paira a competição e o partidarismo, ali não há igreja. Não digo que cada um não seja crente, mas eu digo que ali é um amontoado de crente, não há igreja, porque a igreja é unida. A igreja é comunhão por definição. A igreja é Cristo sendo cabeça e nós sendo o corpo. Nós sendo o corpo. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 4, no versículo 15, o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que verdade é essa, irmãos? Daqui a pouco nós vamos ver que a verdade é o corpo de Cristo, o mistério oculto e agora revelado. A união de todos em um. Essa verdade não é apenas para ser admirada, contemplada, aprendida. É para ser seguida. E não é para ser seguida apenas intelectualmente, professadamente, mas é para ser seguida afetivamente. O coração do crente tem que amar esta verdade do corpo de Cristo, da unidade da igreja, da koinonia. Nós temos que seguir essa verdade em amor, crescendo naquele que é cabeça, irmãos, mergulhando naquele que é cabeça. E como a Bíblia é maravilhosa, ela diz que quando a gente vai abraçando essa verdade escriturística em amor, e vai crescendo em Cristo, comungando com Cristo, a gente vai virando um. O conjunto vai virando um corpo. Note, há muitas igrejas por aí trabalhando para a unidade. Fazem jantares, passeios, isso, aquilo, para ver se o povo se une, mas a Bíblia está dizendo que não é assim. A Bíblia está dizendo que é crescendo naquele que é o cabeça que nós vamos nos ajuntando. Veja o versículo seguinte: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus irmãos, o que vai nos unir não são eventos sociais, muito embora eles não devam ser desprezados, mas o que vai nos unir é todos estarmos habitando no mesmo lugar espiritual, habitando em Cristo. Quer se encontrar comigo? Vá para Jesus, eu estou lá, eu estou lá. Vamos nos encontrar em Jesus, crescendo em tudo naquele que é cabeça, e nos unindo ao cabeça, nós nos tornamos juntas, nós nos tornamos braços, nós nos tornamos pernas deste corpo, e aí estamos ligados um ao outro. Para haver comunhão na igreja, tem que haver comunhão com Jesus. Para que sejamos um só, temos que estar cheios de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu acho maravilhosa a passagem no Apocalipse onde João vê o Senhor ressurreto.
Estava lá o Senhor, o rosto brilhando como o sol na força do meio-dia, o cabelo branco como a lã, os pés como latão reluzente saído de uma fornalha. Ele vestia roupa talar, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. E João o viu andando no meio dos 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas. Mas João também viu 7 estrelas nas suas mãos, os 7 ministros das 7 igrejas. Meus amados irmãos, Jesus só anda na igreja onde ele tem as estrelas na mão. Jesus só anda no meio do corpo onde ele tem os ministros na mão, onde ele tem os crentes na mão. Quando ele é cabeça, ele vai. Mas se ele não for cabeça, ele não vai não. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ou seja, para mim, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Senão você vai formar a igreja de Laodiceia, e Jesus vai dizer, que estou à porta e bato, eu estou querendo entrar, porque ele só entra para ser rei, ele só entra para ser Senhor. Louvado seja Deus. Aqui em Efésios 2:20, a Bíblia diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Meus amados irmãos, a Bíblia diz aqui que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e de profetas. Entendamos uma coisa: a autoridade dos apóstolos não lhes veio, como diz a igreja romana, da comissão que receberam. A autoridade dos apóstolos não vinha da designação que tiveram. A autoridade dos apóstolos vinha de eles terem sido os depositários da palavra de Deus, os depositários do Novo Testamento. Foram eles que receberam a palavra neotestamentária, foram testemunhas oculares dos eventos, conversaram com Jesus. No início, na igreja primitiva, irmãos, não havia ainda bem um governo congregacional, tudo era decidido pelos apóstolos. Eram os apóstolos que faziam milagres, eram os apóstolos que deliberavam, eram os apóstolos que pregavam, tudo era feito pelos apóstolos, porque eles é que tinham a palavra, a autoridade deles adivinha de eles terem a palavra, serem os depositários da palavra de Deus. Mas com o passar do tempo aconteceu uma coisa interessante. Os apóstolos foram passando para a igreja a palavra, foram transmitindo à igreja a palavra, foi surgindo a escritura, e na medida em que isso ia acontecendo, pasmem, a autoridade apostólica ia diminuindo. Cada dia a autoridade apostólica diminuía, porque a autoridade deles decorria inicialmente do fato de eles terem a palavra. Mas na medida em que eles foram compartilhando a palavra com o povo, a autoridade deles foi acompanhando a palavra e passando para o povo também. E o governo congregacional foi surgindo. No concílio de Jerusalém, os apóstolos não decidiram sozinhos, eles convocaram os presbíteros. O apóstolo Paulo, sobre quem pairava dúvidas sobre se ele era apóstolo ou não, que havia sido escolhido por Jesus depois de muito tempo, falou com autoridade naquele concílio. Quem deu a palavra final foi Tiago, irmão do Senhor, que nem apóstolo do colégio dos 12 era. Porque, irmãos, com o passar do tempo, os apóstolos foram passando a palavra, e a igreja foi participando, a igreja foi recebendo a autoridade apostólica. Porque, meus irmãos, eu vos repito, a autoridade quem tem é a palavra de Deus, não é o homem. A igreja católica entende que Jesus passou a autoridade aos apóstolos em pessoa, não a palavra dele, Jesus, que ele deu aos apóstolos. Mas entende a igreja católica romana que Jesus deu a sua autoridade às pessoas dos apóstolos, que essa autoridade era intransferível em relação ao povo, e que os apóstolos transmitiram por imposição de mãos aos bispos.
Por isso que até hoje a Igreja Católica diz que o homem comum não pode interpretar a Bíblia, que somente os concílios, os bispos e por fim o Papa é que podem decidir sobre doutrina e assuntos espirituais. Porque para a Igreja Católica a autoridade está na instituição, a autoridade está nas pessoas, nos apóstolos, nos bispos, no Papa. Mas não é assim para nós. Para nós a autoridade está na Bíblia. A autoridade que os apóstolos tinham, irmãos, decorria do fato de eles serem depositários da palavra. Jesus disse, orando por eles: Pai, dê-lhes a tua palavra. Depois Jesus orou e disse: Pai, oro não apenas por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra deles. E eu te peço que todos sejam um, quer dizer que sejam iguais. Jesus diz: eu dei a palavra a eles, mas outros vão crer pela palavra deles, e depois que crerem pela palavra deles, vão ter a minha palavra que eu dei a eles, e eles deram aos outros. E aí eu te peço que nessa hora todos sejam um, que todos sejam iguais. A autoridade é da palavra de Deus. Por isso nós não reconhecemos nenhum concílio católico como capaz de definir o certo e errado em assuntos de fé. Nós não aceitamos a palavra do Papa como infalível. Nós só aceitamos a autoridade da palavra escrita, do Deus vivo, da palavra de Deus, da palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. A igreja é uma comunidade espiritual, é onde Cristo está, é onde Cristo rege, e sua única regra de fé e prática é a palavra escrita. Nós não aceitamos a autoridade do homem sobre a verdade de Deus, mas a verdade de Deus está acima de todo homem. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Tudo que se concordar com essa palavra é bem-vindo, mas tudo que se opuser a ela nós rejeitaremos. A lei é o testemunho. Se não disserem assim, jamais lhes raiará a alva. O próprio apóstolo Paulo não se julgou tendo autoridade em si mesmo, mas julgou que a palavra que ele pregava tinha autoridade. Por isso que ele disse: ainda que eu mesmo, pode até ser eu, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos anunciei, que seja anátema, que seja amaldiçoado, porque a autoridade é da palavra de Deus. Esta palavra não nasceu da igreja, a igreja nasceu desta palavra. Por isso que a Bíblia diz que a igreja está fundamentada sobre apóstolos e profetas. Para a igreja católica isso é entendido como que dizendo que a igreja está fundamentada sobre a hierarquia. Mas para nós quer dizer que a igreja está fundada sobre a palavra. O que fazia dos apóstolos apóstolos e dos profetas profetas era a palavra. Era a palavra que eles deram a nós, para que nós tivéssemos comunhão com eles, e a comunhão deles era com Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia diz na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Os apóstolos começam, João começa: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, que nos foi manifestada. Note o que ele diz agora: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João diz: o que nós recebemos era o que nos deu autoridade. E nós nos esvaziamos dessa autoridade, porque nós passamos essa palavra para vocês. Nós tínhamos comunhão com o Pai através dela, mas nós queríamos que vocês tivessem comunhão conosco, ou seja, com aquela comunhão que nós temos com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, esta palavra que faz de uma igreja, igreja apostólica. Uma igreja apostólica não é uma igreja que tem bispos que se dizem sucessores dos apóstolos, como na igreja romana.
Uma igreja apostólica não é uma igreja que tem ministros que dizem ter sido ordenados por uma sucessão de homens que por sua vez tiveram ordenação embrionária nos apóstolos. Uma igreja apostólica não é uma igreja que diz que tem apóstolos ainda hoje, como essa tal de Renascer, como outras por aí. Os apóstolos terminaram o seu papel, foram o fundamento da igreja. O fundamento está no princípio, está no alicerce. A igreja já está chegando no topo, o arrebatamento já está chegando. Eu não quero apóstolos na igreja, irmãos, porque eu não quero voltar, eu quero subir. Querer apóstolo é querer voltar. É querer voltar no tempo. Nós já temos o legado apostólico, a herança apostólica, nós já temos a palavra escrita, a verdade de Deus. Nós queremos é que a igreja chegue ao seu término, é que a última pedrinha seja colocada, e a trombeta soe, e a trombeta soe, e a trombeta soe, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Igreja apostólica não é igreja que tem bispos que dizem terem sido ordenados por sucessores dos apóstolos. Igreja apostólica não é igreja que diz que tem apóstolo ainda hoje. Apóstolos foram fundamentos. Igreja apostólica é a igreja baseada na palavra apostólica. É a igreja que persevera na sã doutrina. É a igreja que ainda está correndo com a chama, que tem passado de mão em mão. É a igreja que tem preservado a verdade no decurso dos séculos. Meus irmãos, igreja apostólica é a igreja fiel à palavra que os apóstolos deixaram. Aleluia, 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 louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é o centro, é o fundamento basilar e é o topo, porque Ele é o alfa e é o ômega, Ele é o princípio e o fim. O princípio do princípio é Jesus, que estava antes dos apóstolos e que deu a palavra para os apóstolos. Mas quem está do outro lado, irmãos, ou quem está lá no topo, é Jesus que vem arrebatar a sua igreja. Ele está no começo e Ele está no fim. É Ele o que planta e é Ele o que colhe. É Ele o que começa e é Ele o que termina. É Ele o autor e é Ele o consumador da fé. É Ele aquele que começou a boa obra e aperfeiçoará até o fim. Jesus, irmãos, foi que deu o ponto de partida, e Jesus é o ponto de chegada. Por isso que Ele disse a João: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Aleluia! Ele é o fundamento da igreja e é o cabeça do corpo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós sois edificados para que Deus possa morar em espírito. A igreja, irmãos, é a morada de Deus entre os homens. A igreja é a antecipação do céu. A igreja é o céu já entrando na terra. A igreja, irmãos, é o futuro se expandindo para atingir o passado. Nós podemos retratar a história de dois modos. Ou somos nós que estamos mergulhando no futuro, nos aproximando, ou é o futuro que está se aproximando de nós? Numa definição cronológica, eu diria que nós estamos nos aproximando do futuro. Está chegando o dia do arrebatamento, está chegando o dia da Nova Jerusalém. Mas essa visão cronológica coloca-nos andando e Deus parado. Numa visão mística, irmãos, é Deus que está avançando.
é o futuro que está engolindo o presente. Eis que cedo vem, ele está vindo, ele não está lá parado para vir depois não, ele está vindo, ele está andando, ele está marchando, ele está marchando. Eis que cedo venho e o galardão está comigo. Meus irmãos, mais rápido do que a gente caminha para ele está caminhando para nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem pode explicar a igreja? Quem pode explicar a igreja do Senhor? Quem pode? Que teologia pode? Que teologia sistemática pode? Que seminário pode? O que eu falei aqui, irmãos, é só a ponta do iceberg. Eu não defini igreja, eu falei sobre ela e poderia passar a vida inteira falando sobre ela, mas não há ninguém que possa definir, porque a igreja é Cristo entre os homens. A igreja é o corpo de Cristo. Eis o mistério, eis o mistério. Aleluia, aleluia. Em Efésios 3, Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Meus irmãos, a nossa inserção neste corpo, o nosso mergulho em Cristo, a nossa união com Cristo, tudo isso é um mistério. Paulo diz: não dá para eu explicar o que é, mas vocês podem perceber quando leem a minha carta a compreensão deste mistério. Mas eu quero vos dizer que este mistério há de ser revelado, porque Deus não é Deus que mantém nada em oculto. A Bíblia diz que agora nós vemos como por enigma, vemos como que por espelho, mas naquele dia em que Jesus vier, nós veremos face a face, nós veremos face a face, nós veremos face a face. Naquele dia as cortinas serão abertas, o mistério será revelado e nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. A nossa união, irmãos, com Cristo chegará ao cume, a plenitude. Aleluia. Quando a Bíblia fala de apóstolos e profetas, ela quer mostrar a dupla dimensão da igreja. Fundamentada nos apóstolos, a igreja é histórica. Os apóstolos foram testemunhas oculares dos eventos, historiadores dos eventos. A igreja está dentro da história, mas a igreja também está fundamentada sobre os profetas. E o que os profetas sabem, não sabem porque viram, não sabem porque foram testemunhas, sabem porque tiveram revelação. A igreja é histórica e mística. A igreja é tempo e eternidade, irmãos. É por isso que não dá para definir a igreja. A igreja é tempo e eternidade juntos. A igreja não é essa duplicação dos protestantes, uma coisa lá, outra aqui, as duas separadas. Não, a igreja é o lá entrando no aqui. A igreja é eternidade e tempo. A igreja é eternidade e tempo. A igreja é revelação e mistério. É o mistério revelado, irmãos. A igreja é Cristo na comunidade. A igreja é koinonia. Mas você um dia vai saber perfeitamente o que é a igreja, quando a trombeta soar e nós nos encontrarmos com Jesus. Oh, irmãos, como é bom. Como é bom nós podermos, como Ana Batista, entender isso, que a igreja não é uma instituição ao lado de outras. A igreja não é apenas uma associação para evangelizar, que fica admirando uma beleza que está longe. A igreja, irmãos, é suspensão. A igreja é o futuro entrando no passado e a eternidade entrando no tempo. É o espiritual entrando no material, é Cristo sendo formado em nós. Só os anabatistas
compreenderão assim. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Cleito para vir aqui à frente. Que Deus nos dê olhos para ver o invisível no visível nessa noite. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes. Abre os meus ouvidos, faz-me escutar-te. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu gostaria de saber nessa noite, se alguém aqui que ainda não é crente e quer entregar hoje a sua vida a Jesus, onde quer que você se encontre, levante a sua mão, eu quero orar por você nesse momento. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador? Deus abençoe. Aleluia. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Eu vou pedir a minha irmã que levantou a mão, que vem aqui à frente, irmã, para a gente fazer uma oração por ti. Para nós fazermos uma oração por você. Onde está a segunda pessoa que quer entregar o coração a Jesus? Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus nessa noite? Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Onde está a segunda pessoa? Quem mais quer entregar a vida a Jesus? Se houver alguém aqui que está desviado e quer se reconciliar com Deus hoje, levante a sua mão onde você estiver. Levanta a tua mão e nós vamos também orar por você. Graças a Deus, meu irmão. Se alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor e precisa reconciliar-se com Deus, levanta a tua mão agora. Nós vamos orar pela tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela nossa irmã que neste ato público busca refúgio na graça, no favor, na misericórdia de Deus, que nos foi conseguida por aquele sangue que Jesus derramou no Calvário. Nesse momento, Senhor, perdoa-lhe os pecados cometidos, habita em seu coração pelo Espírito Santo, une-a a ti, Pai, e consequentemente a Cristo Jesus e ao seu corpo. Por Jesus Cristo, nesse momento, dá a plena salvação, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar, minha irmã, ao teu lugar. Que o Senhor Deus te abençoe. Aleluia. Eu queria orar, irmãos, agora não por pessoas que viessem à frente, eu quero orar por todos nós. Que Deus nos dê colírio aos olhos, que Deus nos dê visão espiritual, irmãos.
para enxergarmos o valor da igreja, para enxergarmos o valor desta comunidade, para conhecermos os tempos, para discernirmos, aleluia, a revelação de Deus. Pai amado e santo, Deus supremo e eterno, nós te louvamos, ó Deus, pela igreja. Nós te louvamos por Jesus, que faz desta comunidade igreja. Te agradecemos, ó Deus, pelo que tu tens feito por nós, pela tua palavra que nos foi dada. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis guardiães da tua verdade, expositores, disseminadores, ó Deus, da tua semente, e que possamos nos unir a Cristo, buscá-lo, estarmos, ó Deus, coligados nele, que compreendamos o mistério, ó Pai, não com a mente, mas com o Espírito, não, meu Deus, com a especulação, mas pela revelação. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos igreja, oh meu Deus, e não uma mera instituição, uma associação, um aglomerado de crentes. Mergulha-nos em Ti, que possamos ter, meu Deus, esta percepção da eternidade, do invisível no visível. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Podeis sentar.